seminário hoje, ele é atendimento fraterno. Na verdade, é uma continuidade do seminário que fizemos em fevereiro, onde mostramos o que é o atendimento fraterno, as suas etapas, né, como é que se forma o grupo, qual é o perfil do atendente, quais são as características, como que o que se deve estar atento, enfim. Em fevereiro fizemos um e hoje estamos dando uma sequência. E como é que é essa história de atendimento fraterno passo a passo? Porque o Gairol está aqui, vamos tentar explicar essa história, né? Para quem não sabe, o Gairol, o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, setor de tratamento da dependência química, que começou no Grupo Espírita Mestre de Amor, a partir de então tem sido implantado em outras casas como franquia, né? Então, o Irmã Rosa tem, o Ana Viana, o GEAC, o CEACAL. Então já temos, aliás, tem até um prospectozinho. Eu não sei se o CEACAL já está aqui, eu acho que não, porque o CEACAL foi há pouco tempo, né? Mas tem um prospecto que eu até trouxe. Na verdade, lá no Irmã Rosa tem muitos, mas eu agora, quando saí de casa, que eu me lembrei. Tem um prospecto, né, do Gairol, e aqui já diz Niterói Santa Rosa, Niterói Caraí, Niterói Sapê, São Gonçalo. Não tem ainda o GECAL, né? Que foi agora foi há pouco tempo. Entendi. Não está implantado. Mas enfim, aqui tem. Também. Sim, mas não está implantado. Aqui são os que estão implantados. Então, implantados está o Irmã Rosa, além do Gema, evidentemente, o Irmã Rosa, o Ana Viana e o GEAC, né? Então, esse é o prospecto. E aí, como é que surgiu essa história da dependência química se fazer uma conexão com o atendimento fraterno? No grupo estudando a dependência química, lá no Irmã Rosa nós implantamos, né, o Gairol e a Irmã Rosa. Então, sob a coordenação da Adriana, esse grupo, nós estávamos estudando os 12 passos do Narcóticos Anônimos, 12 passos do NA. E conforme a gente ia estudando, a gente ia se dando conta de que esses princípios estão perfeitamente adaptados a qualquer dificuldade que a pessoa tenha, e não só a dependência química, e não só a adicção. Então, a cada vez mais que a gente ia lendo, eu falava, mas olha, isso aqui é atendimento fraterno, mas olha, isso aqui é atendimento fraterno, até que montamos a ideia de fazer um encontro, fazendo uma conexão dos 12 passos do NA com o atendimento fraterno. Não quer dizer que o atendente fraterno vai atender com os 12 passos. Não quer dizer que agora você vai para o passo 1, o passo 2, não, nada disso. Simplesmente os conceitos, eles são os mesmos do atendimento fraterno. Então, como é que você atende no atendimento fraterno? Você vai chegar na hora, não, peraí, deixa eu pegar o livro aqui do Manuel Flamengo Miranda e ver como é que eu tenho que fazer agora. Não. Você vai estudar isso aqui, estudar isso ali, estuda um monte de coisas, você forma um reservatório de conhecimentos que naquele momento que você está atendendo, os espíritos vão ajudando e olha, agora você vai dizer isso, agora você vai dizer aquilo. E esse encontro tem por objetivo colocar mais conteúdo nesse reservatório, de uma outra forma. As mesmas coisas ditas de forma diferente. Porque lá no Irmã Rosa, por exemplo, nós temos o atendimento fraterno há mais de 10 anos. E todo ano a gente faz encontro de qualificação. Então, haja criatividade, para você não ficar se repetindo. Então, a cada ano nós procuramos material diferente para dizer as mesmas coisas de forma diferente. E este foi realizado em 2016. Esse foi o encontro de 2016 que nós fizemos. Porque percebemos, olha, eu posso levar para o grupo conteúdo de atendimento fraterno, mas dito de uma forma diferente. Porque percebemos que os 12 passos do Narcóticos Anônimos nada mais são do que instruções do mundo espiritual. Não há dúvidas quanto a isso. Né? Princípios espirituais que servem para qualquer coisa. Né? A página nos falou aqui de Jesus tratando das pessoas doentes, como nós,
né, com amor. E é exatamente isso que os princípios espirituais vão fazer, os 12 passos vão fazer. É mostrar o que você deve estar atento na hora que você está tentando ajudar alguém no atendimento fraterno. Que percepções você deve ter? O que você deve despertar naquele que está sendo atendido por você? Então são instruções vindas do mundo espiritual, segundo o nosso entendimento, que servem para qualquer problema. Basta você trocar a palavra adicção por problema, por sofrimento, por qualquer coisa. Que a pessoa venha à casa espírita. Então, isso nos chamou muito a atenção. E isso fez com que cada vez mais dessemos importância a estudar os 12 passos. É claro que a gente estuda para o tratamento da dependência química, mas a cada vez mais os princípios se aplicavam ao atendimento fraterno. Quando você vai, ao final eu vou mostrar a bibliografia, mas quando você vai ao livro azul do NA ou ao guia do NA, você vai, eles vão explicando o que se deve retirar de cada passo, você vai vendo, mas isso é atendimento fraterno. Então isso nos impressionou muito. E é essa proposta que a gente traz aqui. Falar de atendimento fraterno através dos 12 passos dos Narcóticos Anônimos. Mas não tem nada a ver com dependência química. Nós não vamos, dentro do atendimento fraterno, falar de passos do NA. Não é essa a proposta. Isso precisa ficar bem claro nesse início. Não é essa a proposta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos falar, sim, de conteúdos que estão nos 12 passos, sem que a pessoa saiba, para poder orientar. Aliás, no Irmã Rosa nós fizemos de uma maneira diferente, né? Aqui o tempo está sendo mais curto, nós resolvemos não fazer assim. Mas no Irmã Rosa, como é que nós fizemos? Nós começamos com um trabalho em grupo. Dividimos em grupo e demos um passo para cada grupo, sem dizer nada do que era, apenas a frase. E colocamos a seguinte pergunta: veja se você acha que esta frase tem alguma coisa a ver com atendimento fraterno. O resultado foi um espetáculo. As pessoas, sem saber que aquilo ali são os 12 passos, porque uma ou outra pessoa conhecia, quase ninguém conhecia, e elas vieram trazendo um conteúdo de atendimento fraterno. Não, isso aqui está dizendo isso, por causa disso, que a gente tem que fazer isso, isso e isso. Exatamente as percepções que tínhamos tido. Tá? Então, essa pequena introdução para vocês entenderem que nós não vamos falar de dependência química. E também a nossa ideia é fazermos essa parte expositiva e depois ao final a gente abre para perguntas. Tá bom? Então vamos começar. Então aí está o primeiro passo do NA. Com uma pequena diferença. É aquela palavrinha que está em itálico. Vocês estão percebendo? Admitirmos que éramos impotentes perante o nosso problema. Seria aí a nossa dicção. Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Isso tem alguma coisa a ver com atendimento fraterno? Porque uma pessoa que busca o atendimento fraterno é porque ela está dizendo, olha, eu não estou conseguindo resolver esse problema no meu casamento, na minha saúde, ou esse problema de relacionamento familiar, ou enfim, eu não estou conseguindo, isso está incontrolável, eu preciso de ajuda. Assim, as pessoas chegam ao atendimento fraterno. Por mais que elas não estejam ainda completamente cientes disso, né, elas tiveram apenas o impulso de serem ajudadas, mas elas estão no caminho da palavra-chave desse passo, que é a rendição. Estão se rendendo. Eu não tenho forças para resolver esse problema na minha vida. Por mais que esse problema possa ser um probleminha desse tamanho. Mas para mim ele é muito grande. Então, eu não consigo. Então, a gente visualiza o atendido chegando à sala do atendimento fraterno dizendo isso que está aqui. Às vezes, não muito consciente disso. Por isso que o atendente fraterno, né, deve fazer o indivíduo perceber o quê? Não quer dizer, repetindo, eu vou repetir isso muitas vezes, que nós vamos falar, agora estamos no passo 1, agora não é isso. Quando alguém chega no atendimento fraterno, eu
que sou o atendente, eu preciso fazer que aquela pessoa entenda que ela está impotente perante o seu problema e a sua vida está precisando de ajuda, porque ela está incontrolável. Ela não está conseguindo resolver com seus conceitos, com as suas convicções, o problema que ela tem. Então ela está precisando de ajuda. Ela precisa entender que, embora não tenha consciência de que ela é responsável pelo problema, o atendente fraterno precisa levá-la a entender que ela é responsável pela solução do seu problema. Isso aqui, gente, são textos do guia. Não são textos nossos, não. Tá? Às vezes tem uma palavrinha ou outra lá que está em itálico que nós mudamos, que estava a dicção, não botamos problema. Isto aqui é puro NA. Os 12 passos do NA. Tá? Então, embora não tenhamos consciência de que somos responsáveis por nosso problema, somos responsáveis pela nossa recuperação. Na verdade, aí é um pouco diferente. Lá diz, embora não sejamos responsáveis pelos nossos problemas, porque está se pensando em uma vida só, né? E aí a gente colocou um pouco do cunho espírita. Eu sou sempre o responsável, mas eu não sei disso. Então eu não tenho consciência disso. E o atendimento fraterno não vai precisar mostrar isso neste momento, que ele é que causou aquele problema na vida dele. Porque ele já está ali sofrendo. Você ainda vai dizer, você ainda vai botar mais lenha na fogueira. Então você não vai se preocupar com isso, mas você vai mostrar para ele que ele é o responsável, somente ele poderá sair dessa situação, se ele assim o desejar. E isso aí é muito importante no atendimento fraterno, porque ele chega ao quê? Culpando pessoas, culpando lugares, culpando coisas pelo problema que ele tem. E ele deve encarar os seus problemas e os seus sentimentos. Texto do guia. Tá? Não podemos nós culpar pessoas, lugares e coisas por nosso problema, por nossa adicção, que seria. Devemos encarar nossos problemas e nossos sentimentos. Devemos encarar nossa adicção e nossos sentimentos. Então, essa é a tarefa, eu diria, o objetivo principal do atendimento fraterno. É fazer com que a pessoa pare de culpar o outro pelo seu problema. Ah, porque o meu marido, a minha esposa, o meu pai, o meu chefe, a minha mãe. Então a pessoa, o atendente fraterno precisa fazer com que a pessoa vire para si próprio a questão do seu problema. E não fique buscando externamente. Então é nossa função fazer ele chegar a esta percepção, ou a estas percepções. E tudo isso nós temos uma ligação direta com a doutrina espírita. Tudo isso é o que a doutrina espírita fala. Não tem nada, absolutamente nada contrário à doutrina espírita. É impressionante. Por isso que é um princípio espiritual vindo do mundo superior. Não temos dúvidas disso. Porque em uma vírgula não contraria a doutrina espírita. Vejam o que os espíritos vão dizer. Né? Delfina de Girardin, em Paris, 1861, Evangelho, capítulo 5, item 24, um pedacinho do último parágrafo. Ela vai dizer: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sobre verdadeiros primas a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. É isso que o atendido precisa fazer, entender o que é a verdade e o que é o erro. Porque a nossa cegueira, principalmente porque ainda predomina em nós a matéria, essa nossa cegueira é muito grande. Então nós achamos que é o outro, o culpado do nosso problema. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. É falando sobre essa questão nossa do predomínio da matéria. Né? Que devemos trabalhar para que predomine o espírito. Né? Conforme está lá na escala espírita, a partir das questões 100 seguintes, Allan Kardec dizendo que os espíritos imperfeitos que somos nós, a matéria predomina o espírito. Os bons espíritos, o espírito predomina a matéria. Os puros espíritos, não há influência da matéria. Então, por conta
de sermos dominados ainda pela matéria, chegamos no atendimento fraterno achando que os problemas materiais são muito maiores do que eles verdadeiramente são. Chegamos ao atendimento fraterno achando que as pessoas precisam resolver os nossos problemas. Nós somos seres diferentes, privilegiados. Então, o atendente fraterno deve levar essa reflexão para o atendido. Livro dos Espíritos, questão 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Porque é isso que ele vai ter que fazer na sala de atendimento fraterno. Ele vai ter que se arrepender do caminho que ele está tomando e perceber que ele tem uma outra solução. Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então a gente faz uma associação da doutrina espírita, das orientações da doutrina espírita, com esse primeiro passo, que é o chamado passo da rendição. É o passo em que a pessoa toma a iniciativa de ir, ser atendida, e que ela precisa, de fato, ver-se, né, e tirar o foco de cima do externo e, sim, colocar o foco em si próprio. Aí vamos para o segundo passo. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse passo, eu torci o nariz. Né? Porque a gente precisa se aprofundar nas questões espirituais. É igual o ensino do Cristo. O ensino do Cristo a gente não aprende assim, de olhou e entendeu. Aqui tem muita profundidade. Eu acredito que somente algo maior do que eu vai me devolver a sanidade. E aí precisamos entender qual o conceito de sanidade. Vejam só, aqui a palavra-chave é a esperança. Porque a partir do momento que eu vejo que tem uma saída, e o atendente fraterno deve levar o atendido a ver que tem uma saída, eu tenho em mim a esperança. Eu tenho em mim a possibilidade de resolver ou de aprender a conviver com aquele problema que eu estou vivendo. De alguém me ajudar. Este alguém é um poder maior. Evidentemente que lá no NA, eles colocam desta forma porque não tem ligação com nenhuma religião. Então, é como eles entendem quem é esse poder maior. E nós temos o nosso entendimento como espíritos. Então, nesse momento, a expectativa é que durante o atendimento fraterno, o atendido perceba o quê? Insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Isso está no livro do NA. Definição de insanidade. Fazer a mesma coisa e achar que vai dar um resultado diferente. Quando a gente traz isso para o atendimento fraterno, olha, se você tem essa relação difícil com seu filho ou com seu marido, e você está agindo desse jeito, está chegando aqui, sempre vai chegar aqui desse jeito. Vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar mudar comportamento para que a sua relação seja mais saudável? Então, é isso. A nossa compreensão de um poder superior fica a nosso critério. Ninguém vai decidir por nós. Então, o meu poder superior pode ser o Santo Antônio de Pádua, pode ser Maria, pode ser a irmã Rosa, pode ser o pastor lá da minha igreja, pode ser o que for. É aquilo que para mim é um poder maior do que eu próprio. Começamos a ver evidências de um poder que não podia ser explicado completamente. Porque Deus não se explica. Essa é a questão. Mas eu começo a ter evidências. Olha, eu estou conseguindo. Olha, eu já ouvi a agressão lá da minha esposa ou do meu marido e não respondi. Eu estou conseguindo fazer diferente do que eu fazia antes. Eu já consigo entender que essa doença tem um papel na minha vida. Eu já consegui entender isso. Então vejam, é você fazer diferente. É você começar a ver que tem algo acima que poderá lhe ajudar. Apesar de você não saber explicar esse algo. E nós não sabemos explicar Deus.
Precisamos encontrar alguma coisa para preencher o vazio que sentimos. Porque este vazio que existe no adicto existe em qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha por prioridade a matéria. E quem de nós não tem? Quem de nós não tem fraquezas? Quem de nós não tem vazio existencial? Então, eu percebo que eu encontrei uma coisa que eu não sei explicar o que é, que vai preencher esse vazio existencial. É um princípio espiritual que vai me levar a mudar de atitudes e vai me fazer mais feliz. Eu vou ter bem-estar. Então vejam como é profundo isso. E quando vamos à doutrina espírita, vamos encontrar também ensinos correlatos. Alguém pode ler, por favor? Tem gente lá em cima? Tem? Ou não? Tem, então vou ler aqui no microfone. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então eu tenho que ter esperança. Se eu não tenho fé no futuro, eu não tenho esperança. E a minha vida fica de cabeça para baixo. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Porque aqui, o Espírito Protetor está falando de fé, porque sem fé não tem esperança. Então, se você não tem fé neste poder maior, você não vai achar que as coisas vão mudar nunca. Percebam a profundidade do passo. Eu preciso ter fé. O que é ter fé? Eu acreditar que Deus está no comando e que tudo acontece de acordo com seus desígnios. E que o dia de amanhã será diferente do dia de hoje por conta disso. Então é esta fé que vai nos impulsionar. Livro dos Espíritos, Allan Kardec comentando a questão de número 6. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Esse sentimento de Deus é algo inato, que todos têm. Qualquer que seja a religião, a gente tem. Até mesmo aqueles que acham que não acreditam em Deus, né? Porque quando o negócio pega, eles chamam Deus. Então isso é algo que já vem em nós. Então nós estamos nos agarrando neste poder superior, na certeza de que isto vai fazer que minha vida mude, na esperança. Então, vejam só, mais uma vez repetindo a mesma coisa. Não é que o atendente fraterno vai ter essa visualização na hora que ele está atendendo, mas ele está colocando conceitos dentro do reservatório dele que na hora serão acessados. E quem faz atendimento fraterno é isso, os espíritos vão e acessam, agora essa fichinha aqui, agora essa fichinha aqui. Coisas que você estudou, que você guardou e que estão arquivadas. E que os espíritos vão organizar, virar à sua mente aquilo que você deve falar, mas que você conhece. Não virá a sua mente milagrosamente. Em frente no terceiro passo. Decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Aqui ele já coloca a palavra Deus, mas faz uma explicação, da maneira como nós o compreendíamos. Então, eu entrego a nossa vontade. Isso é fé, gente. Isso é definição de fé, segundo a doutrina espírita, segundo Paulo, segundo Jesus. Quando eu faço tudo que está a meu alcance e depois eu me entrego a Deus, isso é fé. Eu estou fazendo tudo que está a meu alcance, Senhor, para me curar dessa doença. E agora não tenho mais nada para fazer. Já fui aos médicos, já tomo os remédios, já fiz exame, faço tratamento espiritual, faço tudo. Agora eu me entrego a Deus, porque Deus é o poder maior. Então, quando eu me entrego a Ele, é porque eu tenho fé. A palavra-chave é fé. Então, vejam como isso é doutrina espírita pura, pura, pura. E nesse momento,
o atendente fraterno deve estimular no atendido a reflexão sobre fé, porque a pessoa não sabe o que é fé. A fé é um negócio que dá em mim. Não é isso. Fé é algo que você raciocina, e que você percebe que tudo no mundo está sob o controle de Deus. E você tem confiança de que tudo vai acontecer de acordo com as leis de Deus. Isso é fé. Não é uma coisa mística, é uma coisa raciocinada, é fé racional, que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então eu tenho que levar a pessoa a fazer uma reflexão sobre fé. Nós nos rendemos calmamente e deixamos que o Deus, da maneira que compreendemos, cuide de nós. Quando a gente faz isso, gente, o nosso problema, já metade dele está resolvido. Porque eu não vou mais reclamar, não vou mais me rebelar. Eu vou agir. Diante desse conflito, o que eu posso fazer? Isso, isso e isso. Fiz. E agora eu me entrego calmamente. Não mais me irritando, não mais batendo boca, não mais fazendo nada disso. Então, o atendente fraterno tem que levar o atendido a perceber isso. Doutrina espírita. Espírito protetor José. Esse texto é lindo, do Evangelho capítulo 19. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Isso é fé. Racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega filho da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir-lhes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, é esse entendimento de Deus. Allan Kardec nos dá, no livro A Gênese, que completou esse ano 150 anos, a possibilidade de nós entendermos Deus. Através dos seus atributos, através das reflexões que ele vai fazer, ele vai nos mostrar o quanto nós podemos entender Deus. Isso é muito importante para nós. A gente às vezes acha que não. Eu creio em Deus. Ponto final. Eu creio em Deus e ponto final. Não, no momento seguinte eu reclamo de um problema que eu estou passando. Então eu não creio em Deus. Se eu reclamo, eu não creio em Deus. Essa é uma reflexão clara. Se a gente de fato tiver fé em Deus, a gente não vai reclamar de absolutamente nada. Porque Deus está no comando. Deus está me dando essa dificuldade por algum motivo, para eu crescer, para eu amadurecer, para eu cumprir o objetivo da vida. Então, o atendente fraterno, ele tem que fazer com que o atendido, não assim instantaneamente, mas pouco a pouco, ele vá compreendendo isso. Porque ele tem que se libertar. Somente a libertação vai conseguir resolver o problema. Questão 631 do Livro dos Espíritos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? O homem tem uma grande dificuldade de distinguir o que é bem do mal. A gente acha que o bem é mal e a gente acha que o mal é bem. Muitas vezes. E ele fala assim, quando crê em Deus. Olha a importância da fé. Eu quero saber. Porque aí eu vou saber que aquela doença que veio, ela tem um objetivo. Aquela doença que eu achava que é um mal na minha vida, é um bem. Quando eu penso nas coisas do Espírito e não estou mais sendo gerido pela matéria. Porque é isso que nos caracteriza como espíritos imperfeitos. Somos geridos pela matéria. Então, quando eu penso na vida espiritual, quando eu penso na evolução, quando eu penso no objetivo da vida, aquela doença é um bem. Porque ela vai me fazer amadurecer e crescer. O quarto passo nós associamos ao 10º, porque é uma continuidade, para a gente falar de tudo ao mesmo tempo. Então, o quarto vai dizer, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos.
doutrina espírita pura, meus amigos. Qualquer livro espírita vai dizer que nós precisamos nos conhecer. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E no 10º passo, vai dizer, continuamos fazendo inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Olha que coisa boa. Quando eu estou errado, eu admito que eu estou errado. Sai um elefante das minhas costas quando eu faço isso. E o atendente fraterno tem que levar o atendido a tirar esse elefante das costas. Fazendo isso que está lá. Fazendo ele olhar para si, se conhecer, reconhecer os seus erros, entender que ele erra. Isso é comum na vida. É assim mesmo, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então vejam, a palavra-chave não podia ser outra, né? O autoconhecimento. Sem autoconhecimento nós não vamos a lugar nenhum. E o atendente fraterno tem que mostrar isso para o atendido. Ele precisa se conhecer, saber quem ele é, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, o que não me atrai, por que eu penso isso, por que eu penso aquilo. Neste momento, o atendente fraterno deve levar o atendido a uma reflexão sobre suas atitudes, tirando o foco do outro. Essa é outra questão que a gente vai ter que perseguir no atendimento fraterno. Que a pessoa chega no atendimento fraterno focando no outro. É o outro que convive comigo que é a causa dos meus problemas. E aí começa a falar do outro, do outro, do outro, do outro. Você tem que pegar isso e trazer para ele mesmo. O propósito de um profundo e destemido inventário moral é arrumar a confusão e a contradição das nossas vidas, para que possamos descobrir quem realmente somos. Estamos começando uma nova maneira de viver e precisamos nos livrar da carga e das armadilhas que nos controlavam e impediam o nosso crescimento. Isto é livro do NA, gente. Que tem tudo a ver com qualquer imperfeição que a gente tenha. Eu preciso me ver, eu preciso arrumar essa confusão que eu tenho. Eu preciso me entender, descobrir de fato quem eu sou, para poder eu passar a viver uma nova vida. Que eu não quero mais, eu estou sofrendo por isso. Isso está me fazendo mal. Ficamos surpresos por descobrir que temos coisas boas no nosso inventário. Livro do NA, que se aplica para a gente. Então, o atendente fraterno precisa mostrar para o atendido que ele também tem coisas boas, que ele tem também flores e não só espinhos. Isso é importante. Jesus fazia isso, Jesus valorizava aquele com quem ele estava se relacionando. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o reino dos céus está dentro de vós. Então, na hora que você vai fazer essa autorreflexão, esse autoconhecimento, esse inventário moral, você vai descobrir que você tem coisas boas. E isso vai te dar forças. Ora, se eu já conquistei isso, eu posso conquistar mais. O atendente fraterno tem que movimentar o atendido a identificar essas coisas. Aquilo que é bom. É importante compreender que somos livres para... Aí está escrever, nós botamos aspas, porque é assim que está no livro. Porque, né, nos 12 passos você vai escrever esse inventário. E não é o caso do atendimento fraterno. Para escrever tudo que for necessário a respeito dos outros, contando que isso nos leve a descobrir nosso papel na situação. Então você poder admitir que você errou, isso te tira um peso enorme. Então é você colocar as coisas para fora, é você de fato abrir humildemente as suas dificuldades. E a doutrina espírita virá complementar. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Quem de nós não é ferido pelas vicissitudes e decepções da vida? Todos nós somos. Que o Espírito fala, interrogue a sua consciência. Porque a questão está lá.
remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito isso, se eu deixar de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Completamente compatível com o que diz o passo e com o que o atendente fraterno deve levar o atendido a pensar. Questão 919A, super conhecida de todos. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho: fazia o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Então, nas orientações que a gente dá para o atendido, esta é uma orientação. Além de dizer: olha, você deve frequentar reunião pública, fazer evangelho no lar, leitura edificante. Interrogue a sua consciência todas as noites, quando você vai dormir, na hora de fazer a sua prece. Perceba a quem você ofendeu, a quem você fez o mal. Corrija os seus erros. Isso tudo é doutrina espírita. Quinto passo: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Essa é uma grande dificuldade que nós temos nos nossos problemas. A gente diz que não erra nunca. E aí a gente vive com peso em cima da culpa, do remorso, mas ninguém sabe de nada, só nós sabemos. Né? Admitir para Deus, para nós mesmos e o mais difícil, para o outro. A natureza exata das nossas falhas. Quando a gente faz isso, é um alívio. Então, o atendente fraterno tem que sinalizar para o atendido isso. Olha, você não é um ser perfeito, vá lá e peça perdão pelo seu erro. Palavra, coragem, é eu que precisa, né? Sem coragem a gente não vai lá pedir perdão. Sem coragem a gente não reconhece o nosso erro. Então vejam como isso é atendimento fraterno, né? Nesse momento, o atendente fraterno deve levar o atendido a sentir-se à vontade para falar de suas dores, percebendo que não precisa continuar sozinho com a sua dor. Tem gente que fica na casa espírita e não procura o atendimento fraterno porque não tem essa coragem. Ou quando tem, só vou falar com fulano. Eu já tive esse caso de atendimento fraterno. A pessoa veio falar comigo. Como tinha uma outra pessoa do lado, ela não queria falar. Por quê? Porque aí eu vou abrir o meu problema, só que é um atendimento fraterno. Nós estamos aqui qualificados para tal atendimento. Mas falta a coragem de abrir o seu problema, de dizer, de se render, de dizer: olha, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com isso, com esse problema. Né? Seja qual for o problema da vida. Então, ele precisa continuar sozinho com a sua dor. Quando ele divide essa dor, a dor diminui. É um alívio enorme nos livrarmos de todos os segredos e partilharmos a carga do nosso passado. Olha só. Isso aqui é o livro do NA, gente. Isso aqui não é livro dos Espíritos, não é Evangelho, não. Isto aqui, esta frase está escrita no livro do NA. É um alívio enorme nos livrarmos de todos os segredos e partilharmos a carga do nosso passado. Nos reconciliarmos com o nosso passado. Entender que eu errei, sim. Eu sou um ser humano, que todo mundo de provas e expiações cometo equívocos, mas eu não quero mais cometer. Me ajuda para que eu não cometa mais. Mas é preciso humildade para admitir isso. Doutrina espírita. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos. E uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Tudo a ver. Rogamos-te que nos perdoe pela sua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outros. Então, é de fato o arrependimento dinâmico. Quando a gente se arrepende de uma falta, eu reconheço a minha falta, eu não quero mais prosseguir nesta falta. Então, o atendente fraterno precisa despertar no atendido essa postura. O atendente, ele vai tentando
dizer certas coisas para o atendido que vá despertando nele novas atitudes, novo comportamento, nova maneira de ver a vida. Só isso vai mudar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Né? Tiago 5,16. Então eu preciso me sentir à vontade para falar para o outro da minha dificuldade. Questão 495 do Livro dos Espíritos. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Porque isso é preconceito. Eu não quero que o outro saiba desse segredo. Né? Eu não quero que ele saiba que eu sou fraco assim. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então vejam como que atendimento fraterno, você tem que estar com todo esse conteúdo no seu reservatório para que em algum momento você acesse. De acordo com a fala da pessoa, os espíritos vão te inspirar a fazer isso ou fazer aquilo. Olha, essa pessoa está precisando que se mostre isso, se mostre aquilo. Mas a gente precisa ter no nosso reservatório esse conhecimento. E são reflexões, a gente já estudou isso. Né? Já participamos de palestras, de seminários, grupo de estudo, em que tudo isso já foi visto. O sexto passo que associamos ao sétimo. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. Olha só, esse aí de fato a gente torce o nariz. Como que Deus vai remover o nosso defeito de caráter? O que é isso? Mas quando a gente vai ao guia entender o que é isso, a gente muda de ideia. E o sétimo passo, humildemente pedimos a Deus que removesse nossos defeitos. Porque é essa a questão, é humildade. É humildade, é se entregar, é se submeter a Deus, é ser submisso. E a gente, quando a palavra submissão, ela às vezes soa mal para a gente, né? Mas o que temos que ser é submisso. Submisso a um ser superior, que eu sei que me ama. E não submisso a um igual, que vai se aproveitar de mim. Não é isso. Eu vou ser submisso a um ser que me ama. Quem não quer ser submisso a um ser que me ama? E que é infinitamente superior? Então esse é o sentido de se entregar, de deixar ele remover. E ele só vai remover dentro de um processo educativo. Não é chegar e acabou. Não é assim. Ele quer que você evolua. Né? Então, é dentro de um processo educativo. Quando a gente começa a entender isso, a coisa fica aceitável. Né? Então, a palavra-chave é a vontade. Porque para isso tem que ter vontade. Essa danada dessa vontade que nos falta. Né? Porque a vontade é tudo. É a vontade que vai controlar a predominância da matéria. O nosso problema, resumidamente, é um só. A matéria predomina sobre o espírito. Ponto final. Esse é o nosso problema. E só quem pode fazer o espírito predominar sobre a matéria é a vontade. Associada à razão. Quando eu aprendo coisas novas, eu entendo isso está errado, eu não posso agir desse jeito. Eu aí vou pegar a minha vontade, vou somar com isso que é novo e vou modificar a minha postura, modificar o meu comportamento. Por mais que eu deseje, eu vou ter desejo de fazer isso, mas eu não vou fazer, porque a minha vontade não vai deixar eu fazer aquilo que a minha fraqueza ainda está me levando a fazer. Isso é atendimento fraterno. Fazer a pessoa entender que no estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda temos desejos inconfessáveis. Ainda temos desejos de fazer coisas ruins, mas esclarecidos pela doutrina espírita e colocando a alavanca da nossa vontade, a gente não vai deixar esse desejo se transformar em ação. É isso. Para isso eu preciso me entregar a Deus. Neste momento, o atendente fraterno deve levar o atendido a avaliar o seu real desejo de mudança
e que a humildade é um pré-requisito para a superação das dificuldades. Sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Enquanto a gente está se defendendo, enquanto a gente está justificando o nosso comportamento, não, mas eu faço isso porque todo mundo faz, não, mas eu faço isso porque eu estava numa dificuldade, não, mas eu faço... Enquanto a gente estiver nesse discurso, nada é feito. Então o atendente fraterno tem que levar o atendido ao entendimento de que sem a humildade ele não chega a lugar nenhum, nenhum de nós chega a lugar nenhum. Porque só com humildade que nós vamos acionar a vontade. Porque senão, sem humildade, a nossa vontade vai ser acionada em sentido oposto. Mas na medida que a pessoa procura o atendimento fraterno por si só, já é a vontade que já impulsiona. Sim, sem dúvida. A gente já teve o primeiro passo, que é aquele primeiro passo que vimos lá. Mas isso é pouco. Se parar aí é pouco. Ele vai precisar remover o comportamento que está lhe levando a esse sofrimento. E a vontade aí vai ter que ser muito maior. Somente somos verdadeiramente humildes quando aceitamos e tentamos honestamente ser quem somos. Nenhum de nós é perfeitamente bom ou inteiramente mau. Que a gente vive querendo ser o que nós não somos. Colocando máscaras para parecermos para o outro que nós somos bonitinhos, que nós somos bonzinhos. E a gente vive assim, sem se dar conta. Sem sermos seres autênticos. Eu sou assim e acabou. Eu tenho defeitos, eu tenho qualidades e ponto final. Eu tenho que gostar de mim como eu sou. Eu não posso querer ser o outro fulano. Porque Deus me criou desse jeito, me deu essa vida. Então é preciso que a gente entenda que nós temos qualidades e defeitos. E precisamos retirar as nossas máscaras. Querer ser algo que nós não somos. Querer parecer para o outro uma coisa que nós não somos. Isso é falta de humildade. Então a humildade está na base de qualquer recuperação. E o atendente fraterno tem que estar com isso em mente para trabalhar, diante da fala do atendido, ele trabalhar nesse ponto. Se os defeitos que descobrirmos forem reais e tivermos a oportunidade de nos livrarmos deles, certamente experimentaremos uma sensação de bem-estar. Livro do NA, que se aplica aos nossos defeitos. Quer dizer, eu descobri um defeito, de fato eu tenho esse defeito? Tenho. Eu falo mal da vida dos outros? Falo. Eu sou uma pessoa maledicente, falo mal. Descobri. E eu me conheci. Então agora eu vou colocar a minha vontade para não falar mais mal da vida da pessoa. Eu vou trabalhar no meu raciocínio, né? Porque aquela pessoa pode ter passado dificuldades que eu desconheço, né? Porque eu devo desejar para ela o mesmo que eu desejo para mim. Então eu vou pegar os conceitos que eu tenho e trabalhar para que eu não fale mais mal dela. E quando eu consigo isso, eu tenho o quê? Bem-estar. Preenchimento daquele vazio existencial que falamos ainda há pouco. Ações boas, o bem faz bem. A felicidade é uma consequência da bondade. Então, assim, eu vou descobrindo coisas que me preenchem. E eu não preciso mais ficar falando mal do outro para poder me preencher. A sinceridade com que trabalhamos esse passo será proporcional ao nosso desejo de mudar. Porque aí está a vontade, né? Então, se eu não tiver humildade, sinceridade, a coisa não avança. Aí eu vou ficar ali, mas nunca vou decolar, de me livrar realmente daquela problemática que eu trouxe. Então vocês vejam que tudo é doutrina espírita e tudo pode ser usado no atendimento fraterno. Capítulo 8, item 7 do Evangelho. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. É isso. Conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então, à medida que nós vamos avançando,
eu vou descobrindo coisas novas e vou modificando. Livro dos Espíritos, questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito insatisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade, predominância da matéria sobre o espírito. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Essa é a questão, gente. Esse aqui é o nosso calo. É a predominância da matéria. Eu sou guiado pela matéria, pelos desejos da matéria. Eu preciso colocar a minha vontade para que eu seja guiado pelos desejos do espírito, pelas questões espirituais. E aí a vontade é algo extremamente imprescindível. 8º passo junto com o 9º passo. Foi não. Hoje? Ah, é? Quer? Vamos? Não é melhor a gente terminar e depois... Como você quiser. Acho que é melhor, porque a gente já está quase acabando. Tá ok. E aí a gente faz um intervalo e volta para as perguntas. Eu deixo para fazer a parte da Adriana depois do intervalo. Eu vou falar só rapidamente. Okay. Tá bom? Está acabando. 8º passo. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tinham os prejudicado e dispusemos-nas a fazer reparações a todas elas. 9º passo. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outros. Então esse é o passo do NA, o que nós precisamos fazer na nossa vida. Ora, se eu cometi um equívoco, se eu traí uma pessoa, e eu carrego esse peso dessa dor, eu preciso ir lá pedir perdão, eu preciso reparar. Não importa o que aquela pessoa vai dizer de mim. Se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, se eu fiz qualquer coisa que prejudicou alguém, e eu estou com esse problema, porque se eu não estou, no mundo espiritual você vai colher o que você precisa. Tá? Tudo bem, roubei, pintei, bordei, não estou nem aí. Então tá bom, sua hora chegará. Mas se a sua hora já chegou, se aquilo está me incomodando, eu fui para o atendimento fraterno, o atendente fraterno deve levar o outro a fazer isso aí. Eu preciso buscar as pessoas. Eu preciso, se possível, porque nem sempre é possível. Às vezes aquela pessoa já desencarnou. Às vezes aquela pessoa não quer te ver de jeito nenhum. E outra coisa, sempre que possível. Ou então o que eu vou falar pode prejudicar a ela ou uma outra pessoa. Então é tudo com bom senso. Mas o fato é ter esse impulso de que eu errei, eu reconheço o meu erro e eu quero corrigir. E aí é que entra o perdão, né? Então, nesse momento, o atendente fraterno deve levar o atendido a se preparar para perdoar e pedir perdão. Quando chegamos a esse passo, estamos prontos para compreender mais do que sermos compreendidos. Atitude de Francisco de Assis. Senhor, faça que eu compreenda mais do que seja compreendido. Amadurecimento psicológico. Então, aqui nós estamos amadurecendo. E agora eu já descobri que, para mim, para preencher o meu vazio, é mais importante que eu compreenda do que eu seja compreendido. Em todas as dificuldades da vida. Reconcilia-se sem demora com o teu adversário. É a hora que eu entendo que Jesus falou. Agora eu entendi, Senhor, o que eu estava querendo dizer. Então eu vou buscar aquelas pessoas que eu tenho dificuldade de me relacionar e vou fazer o melhor que eu puder fazer. Nem sempre o resultado será bom, mas eu fiz minha parte. Livro dos Espíritos, questão 661. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Senhor, me perdoa, Senhor. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. A Deus ninguém engana, gente. Então as pessoas precisam estar cientes desses conceitos nas suas vidas, né? Para que elas possam mudar de procedimento.
11º passo, procuramos através da prece e meditação melhorar nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Quer dizer, aqui entra a prece, a meditação, a ligação com o plano espiritual que a gente, no atendimento fraterno, deve aconselhar ao atendido, né? Buscar o Evangelho no lar. Então, é essa ligação para que a gente conheça a vontade de Deus, para que a gente se conecte mentalmente com o nosso guia espiritual. Então, são aconselhamentos que virão do atendimento fraterno completamente compatíveis com os 12 passos. E aí, firma-se o compromisso, né? Nesse momento, o atendente fraterno deve levar o atendido a perceber que Deus escuta nossas preces e providencia que recebamos o que é melhor para a nossa evolução espiritual, por vezes não sendo exatamente o que de forma infantil rogamos. Às vezes a gente está pedindo o mal e ele não dá o mal, ele dá o bem. Às vezes a gente está pedindo para ser curado da doença. Isto para a gente seria um mal, porque a cura nos levaria de novo a caminhos equivocados. Então a doença vai nos levar ao caminho de evolução espiritual. Então Deus vai nos dar o quê? A doença, que é o melhor para nós. Pedir e obtereis. Pedir e obtereis nem sempre o que nós pedimos. A gente vai receber sempre alguma coisa. Para alguns, oração é pedir a ajuda de Deus. Meditação é escutar a resposta de Deus. Isso está lá no guia. Através da prece, buscamos o contato consciente com o nosso Deus. Na meditação, alcançamos esse contato. Então, é ter o hábito da oração. Todo atendimento fraterno aconselha o hábito da oração. Aí tem um texto do capítulo 27 do Evangelho. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido. Que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Essa é a questão. Nós não sabemos o que é o bem e o que é o mal. Assim procede um pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. E em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. É o que falamos da doença. Tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência, a resignação, quando se dirigir a Ele com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Quer dizer, esse trechinho, os trechinhos que eu estou trazendo, que possivelmente já é conhecido de nós, são apenas para comprovar, olha, está aqui a doutrina espírita compatível com o passo. Esse é o único objetivo de trazer o trechinho, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Jesus em Lucas. Questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la. E a submissão que testemunham a vontade de Deus. Olha de novo aí a submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Se nós não somos submissos à vontade de Deus, nós somos uma criança recalcitrante. Que reclama, que faz birra. E, finalmente, o 12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, que é isso que os 12 passos levam, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros sofredores. Vocês vejam que está em Itália, que seriam a outros adictos. E praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Nós, trabalhadores da casa espírita, estamos neste passo. Né? Despertamos espiritualmente, né? Apesar de muitas vezes estarmos recaindo, né? Voltando até os outros passos, mas nós estamos fazendo o quê? Procurando levar aquilo que a gente aprende para as pessoas que estão chegando, estão entrando pela primeira vez na casa espírita. Mostrando a doutrina espírita. Então esse é o passo do amor. Né? Nesse momento o atendente fraterno deve estimular o atendido ao trabalho no bem, como terapia ocupacional divina, não é isso? No atendimento fraterno, dependendo já da maturidade da pessoa, você vai, não, agora vem aqui no sábado ajudar a gente na distribuição de bolsa, vem aqui ajudar nisso, naquilo. Atendimento fraterno faz isso.
É isso que ele está dizendo. Nós que já estivemos no abismo do desespero, sentimos afortunados para ajudar os outros a encontrar a recuperação. Nós que já chegamos aqui em condições difíceis, já conseguimos nos equilibrar, agora podemos estender a mão para o outro. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Porque se eu pego tudo que eu aprendi e fica só para mim, nada fez. Né? Fazer aos homens tudo que queiras que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Porque o trabalho se impõe ao homem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Então, é preciso trabalhar. Quando você chega na casa espírita e você está doente, você vai ser tratado, você vai tomar passe, né? Você vai assistir palestra, água frutificada, daqui a pouco mais você está melhorando, você vai para o grupo de estudo, vai chegar onde? No trabalho. É o remédio de todos nós. Então, o que o passo 12 do ENEA está dizendo é o que a doutrina espírita fala, sem tirar nem pôr. Então, a ideia é mostrar que no atendimento fraterno nós temos que levar a pessoa a mudar de comportamento, a ter novas atitudes. Aí estão as palavras-chave de cada passo. Tá? Rendição, esperança, fé, autoconhecimento, coragem, vontade, perdão, compromisso e amor. São as palavras de cada passo. E o atendente fraterno deve estar sempre atento para mostrar esses caminhos, essa necessidade de mudança de comportamento ao atendido, para que ele possa resolver. A abordagem no atendimento fraterno do dependente químico. Então nós preparamos isso aqui, recebendo o dependente químico no atendimento fraterno. Repetindo, uma coisa muito superficial, que nós não vamos nos aprofundar hoje. Nós podemos nos aprofundar em outra oportunidade. Há duas possibilidades. O indivíduo traz a doença dependência química como um problema que o aflige, ele chega no atendimento fraterno e diz que esse é o problema que ele tem. E aí qual é o aconselhamento nosso? Encaminhar para a equipe especializada. Acabou o atendimento fraterno. Atendimento fraterno não vai orientar dependência química, porque é uma matéria extremamente especializada. Então, a casa, se ela tem um núcleo de tratamento da dependência química, como é o caso do Irmã Rosa, que tem o Gairol e Irmã Rosa, como é o caso das outras casas, encaminha. Se não tem, encaminha para uma dessas casas. É o aconselhamento que a gente dá, e assim fazíamos no Irmã Rosa. No tempo só tinha o mestre de amor, e quando identificávamos um caso de dependência química, nós sugeríamos, né, perguntávamos se a pessoa tinha interesse no tratamento. Se ela dissesse que tinha, a gente encaminhava lá para lá. Assim a gente fazia até nós inaugurarmos o trabalho da dependência química na casa. Então, identificou atendimento fraterno, prece e encaminhamento. É isso. Agora, o problema maior se dá nessa segunda possibilidade. O dependente químico, muitas vezes, quando procura o atendimento fraterno, não traz a doença da dependência química como um problema que o aflige. Então, é preciso ter um olhar mais especializado. Né? Lá no Irmã Rosa, por exemplo, como é que a gente faz no atendimento fraterno? Nós temos uma equipe do Gairol. Eu procuro, na medida do possível, colocar na dupla de atendente fraterno uma pessoa do Gairol. Aí ele já vai ter mais facilidade para identificar, né, eventualmente, o caso da dependência química, mesmo que o atendido não fale. Porque há algumas características que ele poderá identificar. Então, como falamos, muito superficialmente, né, não é uma tarefa das mais fáceis identificar a dependência química se o próprio não se apresenta como tal. E não faz por alguns motivos. A pessoa pode ainda não se reconhecer no dependente químico. A pessoa pode tentar esconder a dependência por vergonha. A pessoa pode ainda estar no estágio da negação da doença, né?
marcha, quando quiser para. E há uma diferença sutil entre o usuário abusivo e o dependente químico. E, quer dizer, existem alguns parâmetros para a gente poder avaliar se de fato aquela pessoa tem a dependência química ou não. Então isso não dá para a equipe de atendimento fraterno fazer. Mas ela vai tentar perceber pela fala, por algum discurso que possa fazer uma ligação. E muitas outras coisas que motivariam a pessoa a não falar. Agora, o mais importante, por isso eu fiz questão de, mesmo sem a Adriana aí apresentar essa parte, é essa conscientização aqui. Ó. Isso todo trabalhador espírita precisa saber. A casa espírita precisa estar consciente de que a dependência química é uma doença física, emocional e espiritual. Que a dependência química é uma doença que precisa de tratamento. Isso não tem nada a ver com moralidade, com desvios, com mau caráter. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, porque senão nós não temos condições de receber o dependente químico, se temos preconceitos. Não temos condições de receber um atendimento fraterno. Então, é uma doença. A doença básica se chama adicção. É uma doença que precisa de tratamento. Que, conforme os Espíritos nos falam, não tem cura nesta encarnação. E que sabe as outras, depende, né? Depende E que sabe as outras, perfeito. Nesta, garantidamente, não tem. Então, esse olhar fraterno precisa ser construído dentro da casa espírita. Acho que esse é o principal recado para a casa espírita dentro do tempo que nós temos, né, para encerrar. Portanto, a qualquer sinalização de uso de químico, álcool, inclusive, a sugestão seria seguir a orientação da equipe especializada. Porque às vezes a pessoa não está trazendo a dependência química como o problema que a levou ao atendimento fraterno, mas faz referência ao uso de álcool, ao uso de químico. Então, o ideal é encaminhar para a equipe especializada para que ela faça a avaliação. Essa é a sugestão que damos. E nós podemos marcar um outro encontro para podermos aprofundar mais esse ponto. Quer dizer, como o atendente fraterno pode ter um olhar para identificar a dependência química. E aí o assunto é bem mais longo. Lá no Irmã Rosa, como falei, foi motivo de um encontro. Aí estão as nossas fontes de consulta. As imagens não vieram, não sei porquê. Mas aqui tinham as imagens. Por que ela subiu? Não sei. Mas é o livro azul do NA, que é o livro azul. O guia para trabalhar o espaço do NA. Tudo isso que eu tirei foi tirado de um ou de outro. O Evangelho e o Livro dos Espíritos, que foram também as nossas referências para dar a base doutrinária, reforçando aquilo que os 12 passos do NA